de um modo muito especial aqui agora, meu grande amigo, considerado da minha família, Dr. José Maria Peixoto de Miranda. Cumprimentar minha esposa Jaqueline, cumprimentar a esposa de Evaldo, Miriam, cumprimentar o vereador, meu grande amigo, Sérgio Teixeira, meu amigo de infância, Adilson. Obrigado, Adilson. Cumprimentar meu amigo, meu sogro, vereador de Belo Paulo, Gentil. Obrigado, Gentil. Cumprimentar o prefeito, o ex-prefeito agora, né, Ladinho. Obrigado pela presença do Ladinho. Cumprimentar meu amigo vereador de Rio Manso. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar meu grande amigo de infância também, o Celinho. Nós estamos juntos. Obrigado, Celinho, por tudo. Vou cumprimentar minha família, minhas irmãs, de um modo geral. Não vou citar o nome, mas são tantas. A Elma, vou citar o nome. A Elma, a Selma, a Lucilene, a Ana Luz, meus cunhados, Major Donizete, comandante da presidente. Obrigado, Donizete, pela presença. Meu querido ex-prefeito de Marucano, Anderson. Cumprimentar as senhoras, os senhores, jovens, essa comunidade linda de Piedade Gerais, né? Me emociona de ver vocês aqui. Cumprimentar meus amigos de Belo Horizonte, Negão, Jacques, Miranda. Cumprimentar todos vocês de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito gratificante. E vocês sabem que não foi fácil chegar aqui, foi difícil. No mundo onde muitas vezes a vingança é muito triste, né? Porque eu tinha um passado muito difícil, né? Comecei a iniciar minha vida na roça e o mal de Piedade Gerais até hoje, mas isso tem que mudar. É de as pessoas acharem que um lavrador de Major, um lavrador não pode ser prefeito. Diga a vocês, pode ser prefeito sim. Pode ser simples, pode ser do jeito que quiser, do jeito que Deus mandou na terra, mas tem o direito de chegar, desde que tenha persistência e tenha dedicação e coragem, junto com um grande amigo, todos meus irmãos, esteve junto comigo desde o primeiro dia dessa luta incansável. Nós nunca desanimamos, nós nunca desistimos dessa luta. E agora, nós queremos fazer um grande projeto para vocês, com Deus na frente, e o meu discurso daqui para frente é um discurso de agradecimento. Agradecimento a Deus, em primeiro lugar. Agradecimento à minha família, que me deu apoio, me deu onde morar. Muito obrigado, viu, mãe? Agradecer a vocês de coração, pelas orações, pelo carinho, por tudo mesmo. Quantas pessoas rezaram comigo, né? Quanto nós rezamos juntos. Nós tivemos até em hospitais internados, eu e o Dr. Zé Maria, né? Por contrariedade, por desgosto. E não cabe aqui citar nome. Meu coração de cada um de vocês sabe, né? O que é bom e o que é ruim aqui em Piedade Gerais. E nós não precisamos de ninguém de fora para comandar nossa cidade. Nós precisamos de pessoas. Eu vou ficar prefeito o resto da minha vida. Outras pessoas comandarão Piedade Gerais daqui 2 anos, daqui 6 anos, daqui 10 anos, né? Então, as pessoas que sofrem às vezes por ser humilhado, por algum desgosto, não desanime, porque vocês podem chegar, com Deus vocês podem chegar à vitória. Vocês podem chegar à vitória. E a prova disso, né, gente, é o meu exemplo. Né? Eu tenho um exemplo aqui de paciência, de segurar a mão de Deus. E todos vocês estão comigo. Paciência, gente. Não vou fazer nada de errado, não. Ninguém merece ser covardado, ninguém merece. Mas Jesus Cristo sofreu tanto, por que eu não posso sofrer? Eu posso sofrer também, né? Posso sofrer. Nós precisamos também de
apagar nossos pecados também. Então o sofrimento apaga os pecados, purifica. O sofrimento nosso é muito grande, né? Mas hoje é a vitória de vocês, de cada um de vocês, dos meus filhos, do Dr. Augusto, do Jorge Luiz, né, do Arthur e do Vitor Gabriel, que não está presente, né, ele está viajando. Então, a vitória da minha família, e a minha família é vocês. Cada um de vocês está no meu coração, viu? Cada um de vocês. Eu quero agradecer profundamente mais uma vez, viu, Jorge? Você, pela sua presença, você largou seus afazeres, seu Dia Internacional da Confraternização hoje, você largou a sua família, com certeza, para estar presente conosco aqui, né? E, doutor Zé Maria, o senhor, para mim, não é para mim não, para a cidade de Piedade Gerais, o senhor tem um valor muito grande no coração de Piedade Gerais. O senhor vai estar sempre presente com a gente, até o último dia da nossa vida, né? Porque esse homem que fez para mim, para Piedade Gerais, foi uma coisa impressionante. Porque muita gente fala assim: advogado não trabalha sem dinheiro, advogado muitas vezes vende. E esse homem não se vendeu, esse homem trabalhou sem recurso, sem nenhum centavo. Vamos colocar a gente, por favor, para defender a nossa cidade, a nossa Piedade Gerais, as pessoas mais pobres e mais carentes desse município, né? Então, muito obrigado, Zé Maria. Obrigado por tudo. E quero, se me permitir, Bruno, por gentileza, passar a palavra para esse grande homem, um dos maiores advogados do Brasil. Um dos maiores advogados do Brasil. Eu falo isso sem medo de errar. Quero passar a segunda parte do meu discurso, que eu não vou conseguir fazer, para o doutor Zé Maria. Viu, doutor Zé Maria? Se o presidente da Câmara me permitir. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Um beijo de coração de vocês. Eu amo vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores. Vou deixar de cumprimentar as autoridades aqui presentes, uma vez que eu estou dando continuidade à fala do meu irmão Rogério. Também não sei se eu vou conseguir falar até o final sem me emocionar. Hoje nós estamos comemorando o Dia Universal da Fraternidade. Hoje é um dia especial, é um feriado mundial. Para muitos países, hoje para os países católicos, hoje também, e para nós que somos católicos, é dia de Todos os Santos. Mas é um dia especial porque nós estamos dando posse a um filho da terra. Esse moço que nasceu foi criado aqui em Piedade. Tenho com ele um respeito que foi adquirido e foi conquistado ao longo de 5 anos de lutar. E hoje é mais especial porque se inicia um novo ciclo na administração de Piedade dos Gerais. Uma administração que vem valorizar o social. Uma administração que vem para ter um profundo respeito ao ser humano. Não só o respeito ao direito certo e líquido, mas também o respeito à ingenuidade do ser humano, para que pessoas inescrupulosas venham usufruir da ingenuidade do ser humano em benefício próprio ou em benefício de terceiros. Inicia-se hoje uma nova administração. Uma administração que vai ser voltada para dar uma melhor qualidade de vida ao povo de Piedade Gerais. Uma administração que tem na sua liderança esse prefeito jovem, que tem um caráter exemplar,
Um prefeito que atuou nesses 5 anos de convivência com muita ética, muita fé, muita esperança. Esse prefeito que em momento algum se abateu com tantas as injustiças que a ele foi cometidas. Basta para os senhores saberem que nós respondemos durante 5 anos 14 ações judiciais e felizmente saímos vitoriosas nas 14 ações judiciais. Queremos colaborar para que essa cidade tenha um governo honesto, correto, ético, verdadeiro, transparente e sempre visando o interesse público à população. Vamos ter uma educação preocupada com a sua qualidade, não apenas ir à escola, mas vamos ter um ensino fundamental, um ensino infantil de qualidade. Vamos agregar à pedagogia novas técnicas de metodologia e de métodos para que possamos dar uma educação de qualidade, merenda de qualidade, transporte escolar eficaz. Não queremos neste município nenhum adulto ainda sem escolaridade. Vamos trabalhar para que todos essa cidade de trabalhadores seja alfabetizado. Vamos trabalhar para que tenha uma saúde decente, eficaz, para que todo o município seja cobertado pelo programa de saúde da família, para que tenha todos aqueles grupos de hipertensão, de diabetes, assistência constante com distribuição de medicamentos. Vamos trabalhar para que o tratamento fora do município seja também de eficácia e para que possamos dar na sua plenitude o exercício da cidadania e o direito de todos deste município. Vamos preocupar com a segurança pública, vamos ampliar o nosso convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, dar uma importância maior ao Conselho Municipal de Segurança, para que nós possamos viver em paz. Vamos ser intransigentes no nosso tratamento com as pessoas que vivem à margem da lei. Não vamos permitir mais que o dinheiro público seja utilizado de forma incorreta, seja desviado e não seja dado ao povo aquilo que é dele. Vamos trabalhar para que o homem do campo seja assistido com a frota mecanizada, para que possamos arar a terra para todos aqueles que necessitam, com distribuição de sementes, com manutenção das estradas vicinais, das estradas rurais, e fazendo sim tudo para o homem do campo, até mesmo quando for necessário a sua estrada particular, porque é da Constituição e é da lei orgânica essa necessidade, esse compromisso, esse dever de atender também o homem do campo. Ele também é um contribuinte, ele também é um cidadão que tem os seus mesmos direitos. Mas não é momento de lamentar, mas não poderia deixar essa oportunidade de relatar para os senhores e para as senhoras o que passou com esse homem ilustre, Rogério Mendes Costa, nesses últimos 5 anos. Como todos os senhores sabem, ele foi prefeito em 2005, 2006, 2007, 2008, eleito pelo voto
pelo voto do povo, e teve as suas contas todas com parecer favorável pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Significa que ele não havia praticado nenhum ato ímprobe. Significa que ele aplicou bem os recursos públicos. Mas pessoas inescrupulosas, já preocupadas com a sua possível reeleição, tomou medidas ilegais, medidas para que eu deixasse inelegível, e humilhando, massacrando a figura humana de Rogério. Deu o primeiro início quando em 2009 o Rogério, o Célio e a Wagner, funcionários efetivos do município de Piedade Gerais, foram colocados frente a todos os funcionários e determinado que o Rogério e o Célio fossem trabalhar na usina de lixo. Da mesma forma que mandou que Wagner fosse para o Medeiros, sem nenhum outro benefício, quando ela já estava concursada, efetiva e trabalhava no centro de Piedade. Nós fomos então procurados pelos três e impetramos os 3 primeiros mandados de segurança e obtivemos êxito quando o juiz de plano, o juiz da comarca de Bonfim, determinou o retorno dos 3 aos respectivos lugares. A sentença depois não foi cumprida. Houve aí um crime de responsabilidade. Quando tomamos a iniciativa de fazer uma ação popular para que parasse que os 3 funcionários ficassem à toa, mas recebendo os cofres públicos, aí sim foi cumprida as sentenças, foram cumpridas, mas colocando os 3 fora da prefeitura, na PAI, na Associação do Produtor Rural, e a Wagner voltando para o seu contorno. Mas não ainda alegre com essa situação, não conformado com essa situação, propuseram mais 9 ações de improbidade administrativa contra Rogério. Ações sem o menor fundamento, tanto é que todas elas nós fomos vitoriosos. Ação que estava cobrando do prefeito como se fosse crime ele ter pago R$ 2.500 para cada professor em função do PREB, cuja lei 10.738 determina que você tem que aplicar no mínimo 60% na valorização do professor, e ele não tendo atingido, e esta casa autorizou, mesmo assim ele teve que ir aos tribunais para provar que ele estava dentro da lei. Outro tipo de ação, por exemplo, que ele não havia executado os motoristas da prefeitura, porque haviam multas de trânsito de 2007 e 2008, mas esqueceram de informar ao juiz que as multas só chegaram nesse município em 2009 e que a responsabilidade então era da administração que iniciou em 2009. Desses tipos de ação é que foram propostos e felizmente nós fomos vitoriosos. Mas veio aí então a lamentável decisão de impugnar a sua candidatura, que iniciou com ato desta casa, rejeitando as contas do prefeito sem o menor fundamento. Quando chegou aqui em 2010 o relatório do Tribunal de Contas do Estado para que ele fosse julgado pela Câmara, as contas do prefeito, foi encaminhado um ofício ao prefeito, dizendo que no dia 23 de outubro de 2010, as contas seriam julgamento, e encaminhou junto o relatório do Tribunal de Contas. Em nenhum momento foi informado que seria rejeitadas as contas. Quando chegou no dia 22
de outubro, ou seja, um dia antes do julgamento, covardemente apareceu um novo parecer e foi votado por essa casa que, atendendo os interesses escusos de terceiros. Isso é lamentável acontecer ainda no nosso Estado democrático, mas não foi só. Então propusemos uma ação anulatória do ato ilegal da Câmara e obtivemos então a tutela antecipada. Significa o quê? Os efeitos daquela decisão da Câmara não tem mais efeito, não vale mais, não tem eficácia. E aí, com essa tutela antecipada, ele pôde ser candidato. Ainda sob essa tutela, ele registrou sua candidatura, mas não conformado, fizeram o recurso eleitoral. E o juiz de admissibilidade no Tribunal de Contas não acolheu, dizendo que não havia fundamento aquela impugnação à candidatura de Rogério. Não conformado, foi contratado dois escritórios de Belo Horizonte para fazer então o agravo regimental e se perdesse, fosse levado à justiça em Brasília. E assim foi feito o agravo regimental, levado a plenário. Nós o ganhamos por unanimidade. Volto a falar com o Rogério por telefone e informa ele, pois pelo plenário do Tribunal Eleitoral, você está confirmada a sua candidatura. Não conformando, a oposição ainda fez aí um embargo declaratório com efeito modificativo. E o juiz, aquele mesmo que havia dado a admissibilidade, o juiz de admissibilidade, contrário ao provimento do recurso da oposição, aquele mesmo que havia dado contrário no agravo regimental, agora no embargo declaratório, vota para revogar o acordo já publicado. Aí existem coisas que nós todos sabemos que infelizmente ocorrem. E aí foi daí que, votado, o relator dando o seu primeiro voto, veio contrário àquilo que já havia votado anteriormente. Veio o segundo voto, voto com o relator, veio o terceiro voto, voto com o relator, quando o presidente do tribunal disse as seguintes palavras: não estou entendendo, Vossa Excelência. Vossa Excelência foi o juiz de admissibilidade, confirmou o registro. Vossa Excelência foi o relator no agravo regimental e confirmou o registro. Agora Vossa Excelência embargo declaratório e nós aprovamos por unanimidade. E agora o embargo declaratório com efeito modificativo, Vossa Excelência muda? Veio a simples resposta: nós estamos combatendo o mensalão e nós estamos com uma lei de ficha limpa. Mas ele não sujou a ficha, ele não tinha nada que o impedia, mas mesmo assim nós perdemos naquela oportunidade, e perdemos de maneira lamentável. Foi aí que nós fizemos o primeiro recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Caiu na mão de um relator, e que ele não decidia em momento nenhum, e quando decidiu, disse que o advogado Rogério, então eu teria perdido o prazo. Foi na água fria para todos nós, porque nós tínhamos certeza que aquilo não era e que estava em julgamento outros interesses. E aí então nós fizemos um agravo regimental lá no Tribunal Superior Eleitoral e o recurso foi admitido. Admitido o recurso, nós aguardamos o julgamento.
Neste meio tempo, aquela ação que nós havíamos entrado com a anulatória da decisão da Câmara, saiu uma sentença definitiva. E com essa sentença, publicada no dia 18 de dezembro de 2012, exatamente no dia em que os senhores vereadores estavam sendo diplomados, o juiz eleitoral trouxe a sentença e disse: lamentavelmente, não estou dando aqui hoje a diplomação do Rogério Mendes Costa, que democraticamente foi eleito, mas absurdamente não está sendo diplomado. Mas hoje estou aqui, irmãos, com uma sentença que está dando para ele a oportunidade legal de ele continuar a sua caminhada. Na mesma noite do dia 18, transferi eletronicamente a decisão para o relator, como o ato superveniente, dizendo o seguinte: não existe no mundo jurídico o motivo impeditivo da sua candidatura. O seu registro é legal, não tem como nada impedir, uma vez que aquela conta rejeitada foi anulada pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Mesmo assim, ele não tomou conhecimento. Entramos imediatamente, veio o dia 20, o recesso da Justiça Eleitoral. Imediatamente travessei uma ação cautelar, mostrando isto à presidente, até mineira, Carmen Lúcia, que havia lá um processo e que não existia mais motivo, que ela poderia dar a cautelar para ele assumir o cargo imediatamente. Ela, infelizmente, disse que o tribunal teria 2 anos para resolver as questões da eleição de 2012. Posição esta que contraria a própria Constituição, porque a Constituição prevê que eles são eleitos e imediatamente empossados por 4 anos. Garante a eles 4 anos de mandato. Não conformado, entrei com uma cautelar, assim que imediatamente retornou o recesso. E novamente o relator, que por motivos desconhecidos, disse que nós ia recebê-lo como memorial, mas não como cautelar. Isso significa não dar posse ao Rogério. Aí, nesse mesmo tempo, já tinha sido informado por terceiros que o Rogério jamais tomaria posse. Eu nunca perdi a esperança, e não deixava o Rogério perder a esperança, porque nós estávamos dentro da razão. Não há nada que se faça contra a lei. Pode demorar, pode fazer o que quiser, mas a lei há sempre de prevalecer, tanto a lei dos homens quanto a lei divina. E aí, minhas senhoras e meus senhores,